Felipe continua conosco para o próximo painel sobre formação de líderes e executivos, mas também chama ao palco Ilana Bobrov, bacharel em Economia pela USP e mestre em Gestão pela Harvard. Atualmente cursa OPM pela Harvard Business School. Já foi sócia e head comercial na XP e da Vitrio. Atualmente é sócia da Vects. Convido também Patrick O'Grady, sócio fundador da companhia de investimentos Vects, formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA executivo em Finanças pelo IBMEC e há mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Iniciou a carreira no BTG Pactual, foi sócio da Vitrio e da XP Investimentos. Bom, pessoal, vou dar só uma leve introdução aqui do que seria o que a gente quer abordar no painel. E aí vamos depois direto para perguntas e respostas com esses dois convidados. Acho que são nossos sócios, não sei o quanto que todo mundo conhece, mas o Vects está com a gente aí há mais de um ano agora, vai fazer 1 ano e meio. E a parceria está sendo, ou o casamento está, por enquanto, sendo super positivo e vai continuar sendo. Bom, acho que indo direto ao assunto, pessoal, a gente vê que muitos dos problemas que os escritórios estão tendo, ou que o escritório está passando agora, vem muito, talvez, de uma falta de processo de RH, né? A gente sabe que naquele movimento de crescimento rápido e de acelerar o aumento de patrimônio, tudo que a gente já falou, eu falei no início sozinho, depois foi discutido junto com o Balista, mas a falta de processos de RH trouxe diversos problemas para dentro dos escritórios. Então, exemplo, né, desde a triagem do profissional em relação à cultura, porque, eu queria trazer um profissional, o que eu olhava? Eu olhava que ele estava lá dentro do gerente de banco, estava dentro do private, dentro do personalité, do select, do prime, então ele tinha uma boa carteira, ele podia trazer, e era basicamente um filtro quantitativo, né? Esse filtro quali, ele acabou não acontecendo, ou acontecendo de uma forma rasa dentro do setor, e acabou trazendo diversos prejuízos culturais e processuais para dentro da empresa. Um dos grandes exemplos que eu dou aqui é o exemplo de implementar processo comercial. Como você só falou de tamanho de carteira e você poucas vezes conseguiu trabalhar se aquele escritório tinha, ou aquele profissional tinha uma cultura alinhada com a operação, às vezes aquele profissional acabou não seguindo um processo comercial ou um alinhamento comercial interno com a própria operação, que é natural da maior parte do setor, né? Você fazer todo um processo de triagem. E aqui eu trago só um exemplo de um processo seletivo que ele poderia ser utilizado na contratação de algum profissional, certo? Então, assim, é algo que a gente sugere para que eventualmente vocês trabalhem. E aí a gente vai falar também depois do processo seletivo e vamos discutir aqui com a Ilana e o Patrick o que são essas principais avaliações de manutenção, né? Aqui seria quase que uma triagem. E já que a gente acabou de sair do painel com o Balista, falamos sobre consolidação, M&A, eu acho que esse mesmo processo seletivo ele poderia ser feito lá no movimento de M&A. Porque quando a gente faz esse processo seletivo de profissional, em fazer essa triagem qualitativa, você poderia fazer toda essa triagem qualitativa na hora que está fazendo uma fusão. Na hora que você faz a fusão, pensa a quantidade de profissionais novos que entram na sua empresa, talvez com uma cultura completamente diferente, uma visão de modelo de negócio completamente diferente. Não estou falando dos sócios fundadores, que normalmente é onde a conversa acontece, né? Sócio fundador para sócio fundador. Estou falando do segundo, terceiro escalão ali de assessores e de gestores que às vezes não está alinhado. Então aqui só falando um pouquinho desse processo macro para vocês entenderem, eu acho que de uma forma resumida, né? O primeiro papel seria uma triagem ou uma prospecção, ou seja, você pegar o seu RH, pegar o seu head de expansão, alguém com um bom relacionamento e encontrar esse profissional, seja divulgando no LinkedIn um diferencial do seu partnership, da sua empresa, você incentivando por meio de políticas de indicação. Exemplo, cada profissional, se você indicar boas pessoas aqui para a empresa, a gente te remunera por essa indicação. Você criar toda uma prospecção e um caminho de prospecção
para que chegue esses profissionais que possam trabalhar dentro do seu negócio e você tenha muito bem claro o que você vai apresentar para esse profissional. Muitas vezes é uma discussão quase que no guardanapo, onde você não apresenta quem é a empresa. Dá exemplo ali na WZ. Na área de tecnologia, por exemplo, um dos grandes exemplos que eu venho tendo agora nos últimos meses é que uma grande parte de programadores desiste do processo da WZ. E assim, eu não fico chateado pela desistência. Porque normalmente a desistência é quando a gente apresenta a nossa cultura lá para o profissional e fala o seguinte, tem que ter sim trabalho presencial, a gente vai cobrar que esteja presencial, não porque a gente quer que você esteja presencial, mas por questões culturais, de resultado, e diversos outros alinhamentos que a gente mostra na nossa cultura, que o profissional já olha e fala assim, não, na verdade eu queria trabalhar 100% digital, eu queria... não estou alinhado com a sua cultura de trabalho duro, não estou alinhado com alguma outra cultura que vocês tenham aqui, e ele desiste nessa primeira etapa. Então, eu vejo que, às vezes, os escritórios, com medo, não apresentam a cultura da empresa. Não deixam claro, a gente gosta desse tipo de perfil, a gente vai cobrar processo comercial, a gente vai cobrar presencial, porque fica meio que refém. Não, eu preciso da custódia, eu preciso crescer, e aí aceita qualquer coisa. Então, nessa triagem, nessa prospecção, vocês precisam também ter o material de vocês, apresentar esse processo e deixar bem claro o que é a empresa e para onde que a empresa quer. E qual é o tipo de profissional que vocês querem dentro do negócio de vocês. Porque se vocês começarem a aceitar qualquer profissional por qualquer patrimônio, só para aumentar patrimônio, ROA e custódia, pessoal, isso vai ser problema lá na frente. Na hora que vocês tiverem que implementar uma campanha, na hora que tiverem rodar a plataforma, uma rodada de partnership, essa pessoa que está desalinhada pode criar problemas para outros profissionais internos. Então, bastante cuidado, talvez esse seja, se não for o mais importante, um dos grandes pilares ali na hora de formação de cultura e de contratação, né? E aí tenham os outros filtros, né? Aqui a gente traz alguns exemplos de filtro. Avaliação comportamental, então tenham algum RH ou alguém internamente que consiga fazer essa avaliação. Isso normalmente é feito também usando essa apresentação. Uma avaliação de liderança, então a gente sempre gosta de falar, se esse profissional vai trabalhar embaixo de uma liderança, bote para que essa liderança avalie esse profissional. Em alguns escritórios a gente já viu contratar e ir direto para o líder comercial ou para uma área especificamente, e o líder não sabia que ia entrar essa pessoa nova. Não, essa pessoa, na nossa visão, deveria ter passado pelo processo ou deveria ter coordenado quem ia guiar esse processo para ela na hora da contratação. Um teste técnico, né? Quantas pessoas a gente viu se vender nesse mercado, mas na hora que chegava lá, na hora de contratar, não sabia o mínimo de investimento. Tinha só feito a prova da Ancor, que a gente sabe que não é filtro de qualidade técnica para ninguém. Então, qual que é o teste técnico? Eventualmente, algum case que você vai mandar. Um processo seletivo normal, você manda um case, manda uma planilha em Excel para a pessoa melhorar essa planilha em Excel, manda uma carteira para a pessoa refazer essa carteira. Entende como que esse profissional está trabalhando, certo? E, por último, uma entrevista com os sócios. Dependendo da senioridade, você pode botar mais sócios. Exemplo, estou trazendo um profissional sênior, onde vai ter um investimento do caixa da empresa. Ou mais de um sócio participar da conversa faz sentido. Não, estou trazendo um júnior. Eu acho que um sócio com uma liderança funciona bem. Lá na WZ está funcionando bem, por exemplo. Mas tem que ter um sócio para filtrar cultura. Certo? Às vezes você tem todo o processo de triagem, mas chega lá na conversa com o sócio e trava por questões culturais. Alguma pergunta que o sócio, porque está mais tempo da empresa, vai fazer para esse candidato e esse candidato vai conseguir pegar que aquele candidato não tem a cultura alinhada, não tem algo alinhado. Vou dar um exemplo aqui da WZ que aconteceu recentemente para vocês terem noção. Um profissional foi super bem, passou no processo de triagem, gostou da cultura, se vendeu para o RH bem, foi no movimento de cultura, mas chegou lá na entrevista do sócio, eu era o sócio que ia entrevistar, e aí eu perguntei, qual que é a tua rotina da tua vida? Como é que tu toca a tua vida no dia a dia? Me explica um dia normal. E aí a pessoa falava que começava no trabalho 9, 9h30 e saía todo dia 5 da tarde. Falei, cara, não é o trabalho, não é o local que você tem que trabalhar. A WZ não é o tipo de local onde você entra 9, 9h30 da manhã e sai 5 da tarde. Quem é nosso parceiro sabe que a gente responde vocês até 8, 9 horas da noite. Então, ali foi um movimento de veto, por mais que a pessoa tivesse passado no teste técnico, por mais que a pessoa tivesse passado em todos os outros testes, eu acabei vetando esse tipo de contratação.
E existem outros casos aqui que a gente poderia enumerar. Eu acho que o movimento aqui é só jogar a luz para vocês de estruturar esse processo de contratação e depois desse processo de contratação vem todas as avaliações, né? Avaliação 180, one-on-one, né? Liderança com liderado, você tem avaliação de sócios. Eu acho que agora entra o painel aqui que a gente vai conseguir fazer esse Q&A. Seria legal que vocês mandassem para a gente também. Eu acho que a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas continuem mandando. Eu vou só atualizar aqui para eu não confundir as dúvidas que foram para a balista e as dúvidas que vão ser agora para esse painel. Perfeito? Então, Ilana e Patrick, mais uma vez, obrigado pela presença hoje. Queria pegar só aqui o Q&A de vocês e começar a pergunta falando que muitos escritórios, como eu comentei, contrataram de forma errada aí nos últimos anos, né? Eu acho que devido à falta de processo interno, seja para validação das pessoas, seja por objetivo de autocrescimento e de manter os acordos com a corretora, ou para pegar o CFA, ou o acordo de performance com a corretora. E, como consequência, aí a gente tem diversas empresas com problema de cultura e dificuldade de implementação de processo. Pô, eu contratei a pessoa de forma errada, a pessoa está aqui dentro, eu meio que me torno refém dessa pessoa, porque se essa pessoa sair, eu também tenho uma captação ruim, que acabo perdendo o CFA ou acabo perdendo a performance, e aí o pessoal fica meio que, pô, eu estou refém, né? Se eu tiro esse cara, eu me ferro, se eu deixo ele deturpa a minha cultura e acaba dificultando toda a estrutura. Eu acho que eu falei um pouquinho, mas queria ouvir de vocês 2 pontos, né? Quais são os principais filtros que normalmente vocês, nas empresas de vocês, Vitrio, você, Patrick, na época que contratava pela XP, do BTG também, quais são os principais filtros no processo de contratação que vocês estão fazendo hoje na Vects também, né, Ilana? E como corrigir, principalmente, como corrigir essas falhas passadas, né? Será que demissão pode ser uma solução? Gosto de dar exemplo que, às vezes, demitir alguém que é bom no time é meio que aquela cenourinha atrás, né? Pô, demitir essa pessoa, se vocês não se ajustarem, eu vou demitir vocês também, poderia ser uma solução. O que vocês acham? Então, acho que são quase 3 perguntas aí, mas já tentei encaminhar para o começo que eu passei. Vamos lá. Primeiro, obrigada, Felipe, obrigada, turma toda da WZ e todo mundo aqui pela oportunidade. Esse tema, a gente fala muito, eu e o Patrick, liderança, pessoas, cultura, são coisas que, na nossa opinião, são pilares de uma empresa, né? Acho que tem aquela famosa frase do Brito que a única vantagem competitiva de longo prazo de um negócio são as pessoas, a gente concorda com isso e, por isso, a gente valoriza bastante o tema. Primeira coisa que eu acho, Felipe, eu acho que a história, o tema cultura e o tema pessoas deveria ser relevante em qualquer empresa, independente do tamanho. É claro que eu sei que, dependendo do tamanho e do estágio, a gente não consegue ter um mega diretor de gente de gestão, não consegue ter todos os sistemas, etc. Mas eu acho que ter esse mindset da importância de contratar, da importância de treinar, da importância de dar feedback e da importância de manter essas pessoas com a cultura da empresa é muito, muito forte. A gente, na Vitrio, falava, a gente tinha até uma camiseta que falava que liderança é que nem beber água, a gente tem que fazer todo dia. E nessa linha, uma coisa que a gente vê muito em contratação, até quem trouxe isso foi o Boris, um professor de liderança de Harvard que eu gosto bastante, é que muitas vezes a gente delega o processo de contratação para uma pessoa de RH que muitas vezes não está nem tão empoderada por nós na empresa, por ser o guardião aí da cultura e das pessoas. Então, você não sabe exatamente para o que você quer contratar, e aí você não faz a especificação da vaga, você não alinha a expectativa, você muitas vezes não participa das entrevistas, né? Você deixa para fase final, você passa lá 15 minutos, pô, se essa pessoa tem uma carteira boa, se tem um currículo bom, eu vou contratar. E a gente acha que, assim, é crucial você conhecer essa pessoa nesse momento, e aí entra aquilo que você falou, Felipe, é a adesão à cultura que ela tem, e muitas vezes não adianta você perguntar, você adere à minha cultura? Não é isso, é você tentar entender como que pensa essa pessoa, trazer situações hipotéticas para essa pessoa, para ver como que ela lidaria com isso, e você olhar também as habilidades comportamentais, né? As tais das soft skills, people skills, que hoje eu particularmente acho até mais importante do que as hard skills. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu com os escritórios, mas eu tenho a sensação que, muitas vezes, a gente contrata alguém para uma função olhando só o lado técnico. Passou por tais lugares, tem uma carteira de tal tamanho, consegue captar tanto, mas não necessariamente é uma pessoa que tem habilidade de trabalhar em equipe, é uma pessoa que tem habilidade de se comunicar, que tem resiliência, que tem inteligência emocional, que eu acho que são aspectos que, no médio prazo, especialmente em culturas que eu acredito,
fazem muita diferença. Então, o primeiro ponto na contratação, eu pensaria assim, não sei se o Patrick está alinhado com isso também. Eu acho que é muito interessante isso, quer dizer, esse tema para a gente realmente é muito relevante, né? A gente está a ponto de fazer um novo investimento, em breve aí a gente pode anunciar até, e para vocês terem ideia, no cap table inicial dessa companhia, uma das pessoas é head de people, e é uma startup. Então, é muito difícil você imaginar que uma startup começa tendo alguém de RH, normalmente não tem. Depois que você cria o problema de crescer rápido, contratar gente, temos um problema de RH, vamos contratar um profissional da área, né? A gente já está começando com uma pessoa para ser head de people, e mais do que uma pessoa, ela vai ser nossa sócia no empreendimento, só para dar uma noção de quão importante isso é para a gente. É claro que cada negócio, cada indústria tem suas particularidades, né? De repente, num modelo muito descentralizado, você tem ali espaço para ter um produtor que manda bem com o cliente, de repente tem carteira, e vai trabalhar dentro de um guideline do escritório, mas muito sozinho, ele pode ser mais individualista, né? A exigência do trabalho em equipe, nesse caso, por exemplo, poderia ser menor. Então, tem muita particularidade que a gente tem que olhar, mas acho que esse ponto que a Helena está trazendo de soft skills, o que a nossa experiência mostra, é que você preencher um gap de hard skill depende muito da vontade da pessoa e do estímulo que a empresa vai estar dando para ela, porque você cobre esse gap relativamente rápido, né? Vai depender muito da intensidade que você vai dar para cobrir aquela matéria, o curso que você vai fazer, etc. Agora, soft skill, não. Você precisa viver, você precisa experienciar para desenvolver algumas dessas habilidades, se não vier. Então, um olho na contratação específico para isso, para o que for a particularidade que o escritório precisa, eu acho que vale muito a pena também. E seja no decorrer da carreira e da jornada dessa pessoa, porque muitas vezes a gente fala, essa pessoa não está indo bem. Gente, quanto que o líder, de fato, pega essa responsabilidade para si e fala, eu preciso fazer essa pessoa dar bem, eu preciso fazer essa pessoa ter adesão à cultura, eu preciso mostrar para essa pessoa o caminho, e isso é no dia a dia. Não é fazendo uma reunião anual de feedback na avaliação da pessoa. É você sair da reunião e você mostrar, olha, tá vendo isso aqui que você falou? Eu acho que isso aqui você poderia ter feito melhor. Pô, sabe isso aqui que você... Eu acho que você tem que tomar cuidado com isso. Então, esse tipo de construção que você vai fazendo com a pessoa ao longo da jornada faz com que você talvez não precise tomar a decisão da demissão imediata. Pelo contrário, né? Quando você chega para demitir a pessoa, na nossa visão, se você é um bom líder, essa pessoa já está preparada para a demissão. Ela já entendeu que ela teve todas as chances e todos os apontamentos que ela podia ter. Até é curioso que tem um caso super emblemático desse professor, que é um caso do Rob Parsons. Um caso do Morgan Stanley lá atrás, que é um cara que assim, é super performático, foi contratado para o Morgan Stanley porque ele é um star player, assim, um cara super estrela. Ele entregou 12 vezes a meta dele de receita, mas ele não conseguiu trabalhar em equipe, ele não conseguiu se engajar na cultura do banco, etc. E aí a pergunta do final do case, né, que nunca tem uma conclusão óbvia, é, e aí, demitir ou não demitir? É uma vaga super difícil de preencher, é um profissional que faz jus ao que se precisa na vaga, mas ele não está conseguindo ser aculturado. A única conclusão que a gente consegue chegar é o líder dele não fez um bom papel, porque ele não teve feedback, ele não soube o que seria adesão à cultura, ele não teve um processo de onboarding. Então, tudo que vai sendo feito com a liderança, e isso vai no one-on-one, mas vai também nos rituais que a empresa cria, como o Felipe bem trouxe. Então, é você comunicar dos resultados, você participar a turma do que você está pensando em fazer, você ter os touch points, você fazer aquela pesquisa de clima para saber como está cada área, cada líder, cada liderado. Com isso, você vai pegando um pouco mais desse pulso e ajudando essa pessoa a se engajar na cultura, especialmente quando você está contratando alguém mais sênior, né, que muitos dos escritórios já trazem, talvez, assessores formados, com outra cultura, com uma carteira formada. Pô, é papel do líder fazer com que esse cara participe e entre dentro da cultura da nova empresa que ele está vindo. Eu acho que 2 pontos aqui, trazendo para o contexto dos escritórios. Eu acho que delegar o RH de forma errada acontece de uma forma gigantesca no setor. Eu contrato uma pessoa de RH, eu treino essa pessoa de RH em 1, 2, 3 meses sobre o setor de assessoria, e eu, gestor, me afasto e quero só que essa pessoa entregue número de pessoas, né? Então, eu dou uma meta para ela de número de contratações, de assessores formados e com carteira, boto, às vezes, uma pessoa de expansão junto com essa pessoa com relacionamento para trazer, e os sócios se afastam desse processo. Eu acho que
deveria ter, ou os sócios, todos os sócios deveriam ser o guardião da cultura e o guardião Não só os do sócios, processo, né? Eu acho que isso... mas a liderança também, verdade. E aí eu acho que o grande ponto ali também, um outro ponto da cultura e da técnica ali que você falou, eu acho que dentro do lado da WZ, uma coisa que eu gosto sempre de reforçar para o pessoal é que você tem alguns perfis de pessoas de quadrante ali que você vai colocar, né? Você tem a pessoa que tem uma cultura super forte e uma técnica não tão boa, não tão apurada. Aí você precisa entender se essa pessoa está dedicando da forma correta, se ela tem um período de tempo correto, se ela teve a experiência passada correta para estar melhorando, ou se ela está dedicando para ter aquela melhoria técnica. Você tem o contrário, que é uma pessoa que tem uma entrega extremamente elevada e uma cultura extremamente péssima. Eu falo que eu tenho, assim, desde que não seja detratora de cultura, talvez dê para dar alguns feedbacks. Mas o maior problema mesmo é quando você pega a pessoa com a cultura detratora, né, que prejudica as outras pessoas. Essa, independente da pessoa entregar, pessoal, independente de gerar resultado, na minha opinião, deveria ser demissão. E nem aberto para feedback deveria ser, né? Eu acho que feedback você pode sempre dar, né? Até porque se você já errou no processo de contratação, acho que é o mínimo de respeito de alguma forma que você tem que ter com aquela pessoa. Agora, eu concordo com você. A expressão é ruim, mas é a massa podre, né? Porque, no fundo, ou vai contaminar outros, ou vai gerar uma visão para os outros de que, olha, aqui eu não preciso ter alinhamento cultural, porque o cara lá está entregando e ainda assim está sendo promovido ou está sendo mantido aqui. O que você quer criar, né, de pretexto? Perfeito. Acho que o feedback tem que ser na saída, né? Basicamente é isso que eu quis dizer. Tipo, vou dar o feedback, mas vou dar um feedback se você é a maçã podre. Eu acho que o grande ponto às vezes, em algumas empresas, a gente tenta ser bonzinho, né? A gente tenta, não, mas a pessoa vai melhorar, não, mas a pessoa está com um problema X, não. E na verdade não, na verdade a cultura mesmo está errado naquele lado. E tentar ser menos bonzinho em determinados momentos pode ajudar. Mas eu acho que, só para, antes de entrar na última pergunta, que foi uma coisa que a gente não abordou, como é que vocês veem uma correção desse ponto, né? Assim, vocês entendem que, às vezes, a demissão pode ser uma solução? Vou dar exemplo, mais uma vez, às vezes eu tenho equipes onde eu tenho a equipe inteira já deturpada, né? A equipe inteira com problema de cultura, porque a liderança, ou por culpa da liderança, ou por culpa do processo de contratação, uma demissão pode ser uma solução, ou eu tenho que ir primeiro na liderança. Como é que vocês entendem, e aí depois eu vou passar um pouquinho do nosso lado aqui, mas como é que vocês entendem que seria um processo de correção hoje nos escritórios que estão com essa dificuldade, né? Principalmente de implantar processo comercial ou algo nesse estilo culturalmente, já com problema, né? Eu acho que quando o problema não é específico de um profissional e, de repente, pega uma área inteira e tal, é o famoso Houston, we have a problem, né? O problema já é bem maior do ponto de vista de cultura, né? O Ben Horowitz, que é um dos fundadores lá do A16Z, que é um dos principais fundos lá do Vale e tal, ele tem uma frase que depois acho que várias pessoas já falaram, né? Cultura é o que acontece quando você sai da sala. Então, não adianta você ter a parede grafitada, cheia de coisa bonita, missão, valores e tal, se não é aquilo que você e todo mundo está vivendo no dia a dia da companhia. Passou a ser uma coisa só para inglês ver, né? Então, num exemplo extremo, como esse que o Felipe está dando, é difícil você não passar por algum rompimento, às vezes até societário, né? Se estiver falando de escritório do ponto de vista de gestores, eu vejo, até no mundo das fintechs, né? Empresas pequenas, que depois podem escalar muito, mas que têm menos dificuldade em tese, porque tem um número de profissionais e de sócios menor, mesmo assim, esse tipo de coisa acontece, às vezes você vê a saída completa do time, com aquele líder e todos os liderados. Eu acho que você passou do ponto, e aquilo que você imaginava que seria a cultura organizacional que você quer, já virou outra coisa, porque a cultura ela é dinâmica, ela vai mudando e se ajustando todo dia em função daquilo que aquele organismo, que é um organismo vivo, está acontecendo no dia a dia, das pessoas novas que você está trazendo e tal, né? Então, o olhar tem que ser muito atento. No caso específico de um profissional, de um número pequeno de profissionais, se é tóxico, se não tem aderência à cultura, só tem uma saída, é demissão. E, às vezes, é muito difícil tomar essa decisão quando cai naquele exemplo que a Ilana estava dando do case lá de Harvard, quando a pessoa é um grande produtor, né? Quer dizer, o líder, o sócio, o gestor, ele tem a tentação de dourar a pílula, não, veja bem, acho que não é bem assim, podem estar exagerando, porque ele acabou ficando refém ou dependente daquela geração de resultado, daquela liderança, mas aí só está adiando o inevitável e eventualmente piorando. Se chegar numa situação tão extrema que é, enfim, uma área inteira, um número grande de pessoas, aí eu acho que você tem que fazer um trabalho
junto aos sócios, de redefinir o que é a nossa cultura, porque esse negócio já se perdeu, né? E tem uma série de consultorias aí que fazem um pouco desse trabalho, quer dizer, a própria WZ pode ajudar nisso. No ano passado, a gente fez, olha, a Vex, a nossa holding, né, a partner, somos apenas 4 sócios, né, e tinha um quinto que estava vindo, acabou indo para outro projeto e tal. A gente resolveu fazer um off-site só para falar disso. Fizemos em Miami, aproveitamos para fazer um evento pessoal para todo mundo, 2 de nós estavam indo para uma conferência em Nova York, a gente fez no meio do caminho, onde um dos nossos sócios mora lá. E levamos o consultor para fazer um trabalho com a gente de final de semana. Gente, isso numa empresa que só tem 4, 5 sócios. Mas, enfim, porque se você não estiver fazendo um pouco disso todo dia, já era. Esse exemplo do liderar que nem beber água tem que ser algo muito natural, só que dá trabalho. É muito mais fácil você preencher a sua agenda só com cliente, que eu vou fazer hunting, eu vou fazer o farming no dia a dia, parar pedaço da sua agenda para dedicar, para dar feedback, para sentar com a sua equipe e tal. No dia a dia, você tem a sensação, quando isso não entra, quando não virou o beber água, que você bebe sem nem lembrar, é porque você ainda está fazendo aquilo no mecânico, no automático, e você, puxa, acho que eu vou fazer amanhã. Hoje eu não posso deixar de ligar para o cliente, porque a bolsa está caindo e eu sei que ele está nervoso. Então, quer dizer, tem que ser parte de um processo. Se você não faz isso bem, você chega numa situação extrema como essa que o Felipe mencionou. Quando vira o vou fazer depois que eu terminar as outras coisas, você vê que não é sua prioridade, né? É o fiado só amanhã. Aí todo dia fiado só amanhã e nunca chega amanhã. Sabe que eu ia dar um exemplo de uma coisa super legal, porque na Vitro, no final, a gente tinha um time muito grande no atendimento, né, que ficava comigo. E eram, muitas vezes, estagiários. A gente optou por trazer estagiários de boas faculdades, que queriam crescer na carreira do mercado financeiro. A gente falou, pô, vamos fazer uma experiência com essa turma. O que eu fiz? Uma vez por mês, depois virou uma vez a cada 3 meses, porque a gente estava com 60 estagiários praticamente, eu tirava a semana inteira e reservava meia hora para falar individualmente com cada um dos estagiários. Não é que eles não tinham liderança e não é que as lideranças não estivessem fazendo o trabalho delas, mas eu achava que aquele olhar, aquele tempo dedicado para ouvi-los ia ajudar em muito, não só a disseminar a cultura, porque, bem ou mal, eles querem contar da vida deles, querem se sentir próximos, etc. Mas eu pedia sempre sugestões. Pô, o que vocês acham que a gente pode fazer de diferente? E era muito rico, porque essa turma estava na ponta. Então, eu lembro que um dia virou para mim e falou, Ilana, o problema que a gente tem no Blip, quando a gente tem que responder o chat, o chamado de chat, é que só abre 5 telas por vez na nossa tela. E aí tem gente que fica esperando e a gente nem vê que a gente está esperando. É um negócio tão simples, mas tão grave, que eu tinha cliente esperando muito mais do que eu conseguia monitorar ou imaginar, só que a turma não pegava isso, porque não entrava nas pautas de reuniões. E o estagiário, às vezes inseguro, e, pô, não é meu papel poder trazer e poder participar disso, acabava não trazendo. Então, assim, eu saía de cada dia desse com pelo menos 10, 15 ideias de melhorias que a gente podia implementar, eles super engajados e super felizes, e muitas dessas mudanças a gente implementava rápido e eles se sentiam muito parte. Então, eu acho que também tem uma coisa de nós, líderes, a gente entender que não é só beber água com quem está direto com a gente, né? Beber água com todo mundo da empresa, especialmente empresas menores. Pô, fazer o touchpoint, fazer o one-on-one, fazer o fale com o CEO, fazer o, sei lá, o café da manhã com diretoria. A gente fazia isso na Vitro, né? A turma entrava, no onboarding tinha o papo com os diretores. Uma vez por mês, o Patrick abria a agenda dele para um café com o CEO. E toda a reunião de difusão, que era uma reunião semanal que a gente fazia para comunicar resultados, contar da turma que estava entrando, etc., o Patrick falava... Quando a gente foi para o remoto, né, porque a gente teve, assim como acho que todos vocês, que ir para a pandemia e para o remoto sem esperar, a gente falou, gente, a gente não está longe, a gente só está a 1 Teams de distância de cada um de vocês. Então, chamem a gente para um Teams, e com isso você vai mantendo, e você vai vendo a cultura, e você vai vendo as arestas que você tem que aparar. Não chega a precisar de um semestre inteiro para você ver que uma cagada já aconteceu, que vai ser muito mais custoso consertar. Eu acho que, do nosso lado aqui, o que eu tento trazer, não só de internamente, que a gente implementa internamente dentro da WZ, mas que a gente vê que pode funcionar bem nos escritórios, é, pessoal, ajam rápido, né? Corrijam o processo rápido. Isso significa se você contratou um assessor bom com cultura ruim, passe o feedback rápido. Ou seja, alinhe que determinada ação não foi legal, que determinado processo que está sendo feito não está sendo feito de forma correta, e esse rito ele é feito no one-on-one. Né? O one-on-one é liderado com o líder. Você tem que criar esse rito dentro da empresa. Vou dar exemplo. É obrigatório que os líderes façam reuniões individuais com todos os liderados 1 vez por mês. Pode ser uma regra de vocês.
Você pode deixar que alguns façam quinzenal. Por exemplo, na WZ é obrigatório mensal. Tem líder que faz quinzenal, que prefere fazer quinzenal. Eu, particularmente, Felipe, prefiro fazer mensal, porque não tenho agenda para fazer quinzenal, mas mensal eu faço. Então, vocês precisam criar essas regras de vocês. Isso seja para liderado, para o líder, como entre os líderes também. Então, uma outra reunião legal que é para ser feita, que a gente vê que normalmente acontece só entre os sócios, que é o famoso comitê executivo ou o conselho de administração, que é uma reunião entre todos os líderes, né? De os líderes passar um feedback para o outro. Porque, às vezes, o que a gente vê é o liderado falando muito para o líder, o líder falando muito para o liderado, desculpa, mas pouco líder falando para o outro líder sobre o problema de cultura. Então, não quer dizer que, pessoal, cultura é uma coisa que você tem que ser vigilante constantemente. Às vezes, a cultura da empresa está correta num dia, vai dar na semana seguinte por alguma nova pessoa que entrou, que começou a fazer um tipo de brincadeira, ou às vezes só por uma mudança de sala. Você saiu de uma estrutura física, foi para outra estrutura física, segregou a estrutura física da empresa, isso já dá uma mudança, pode ter uma mudança de cultura. Então, você precisa estar vigilante ali na sua cultura o tempo todo. E isso envolve, dentro de uma sala de reunião, você falar para o líder e falar o seguinte: a tua cultura está errada. Você está se perdendo na cultura da empresa por causa disso, disso, daquilo. Então, isso é a empresa inteira passando para o líder que ele está tomando a cultura errada. Formas de resolver isso rápido. Na nossa visão, uma solução é, sim, demissão pode ajudar, mas não é a solução final. Seja de um profissional, mas aí alinhem para todo mundo, e sempre que for fazer esse assunto, chama a empresa inteira e explica por que está acontecendo. Premiar quem está na cultura correta é mais motivador ainda, e isso pode ser feito tanto para líder quanto para liderado. Então, explicar por que uma pessoa está indo bem e por que a outra pessoa está indo mal, e eventualmente ter a coragem de sangrar no curto prazo para melhorar no longo prazo. Isso eu gosto de dar exemplo no processo comercial. Quantos de vocês têm dificuldade de rodar CRM porque o assessor não quer rodar CRM? Uma das soluções é premia quem está rodando CRM e outra demite e fala, cara, não está rodando o processo comercial, a gente não quer mais esse tipo de profissional aqui. O que pode acontecer? Vocês perderem um ou outros profissionais porque vocês tomaram esse tipo de atitude. Mas com certeza quem ficar vai ficar mais produtivo. Então, óbvio, tem que tomar cuidado, fazer esse movimento de uma forma mais inteligente. Isso precisa estar alinhado juridicamente, contabilmente, comercialmente. Não é chegar aqui e sair fazendo, né? E aí, já pegando esse movimento, a gente já começou a falar sobre liderança. Acho que muitos escritórios, como a gente falou ali no painel com o Balista, fizeram um movimento de pegar a sua estrela, o seu assessor comercial estrela, e fazer com que ele se tornasse líder, parasse de ter uma carteira comercial e fosse se tornar um líder de equipe. E com esse movimento você perdeu a sua estrela de captação e botou talvez um mau líder, um mau gestor como um todo. Num outro movimento, a gente viu o escritório que contratou consultor para ser líder de equipe. E aí fez com que o líder fosse a estrela, né? Quando, na nossa visão, eles perderam o foco de quem que é o core do negócio, é o assessor comercial. É ele que é quem move a empresa. Então, em tese, todos trabalham em prol do assessor, como um todo. Então, contratar um líder externo acabou dificultando porque botou o líder com muito poder e esse líder não soube trabalhar esse poder. Considerando tudo isso, eu acho que uma das grandes perguntas que o pessoal tem é: vale mais a pena contratar um líder, alguém com skill de gestão, né? Porque normalmente esse líder ele normalmente traz um skill mais de gestão para uma área comercial, ou eu formo um líder internamente? Como é que é a experiência de vocês nesse assunto? Com certeza não tem resposta de prateleira, mas o que é a experiência de vocês nesse assunto? Eu acho que o primeiro ponto aqui é a gente reconhecer que nem todo top, né, performer é líder. Muito pelo contrário, né? As habilidades para você ser o melhor programador, o melhor comercial, o melhor qualquer coisa, não são as mesmas habilidades para você ser um bom líder. E isso é uma coisa que, inclusive, o Boris fala, que os estudos mostram que 40% das pessoas promovidas a líderes não querem liderar. Só que elas não encontram outro caminho de crescimento na empresa. Então, acho que a primeira coisa é a gente botar na cabeça, existe algum caminho de crescimento alternativo? E a minha visão para o mercado de vocês é que sim, existe, né? Porque você tem aí grandes assessores que são estrelas na venda, na confecção de carteiras de investimento e não necessariamente cuidando de time, que eu acho que são coisas
completamente diferentes. Então, acho que a primeira coisa é você ter isso claro na cabeça e você entender o que eu preciso para um líder. Não é necessariamente você ser bom comercial, você entender tudo de investimentos, etc. Preciso entender um mínimo? Sim. E se você não souber, você tem que ser uma pessoa que aprende rápido. Eu acho que muitos líderes podem ser assim. Sobre você trazer de fora ou não, eu acho que sempre que você tiver a oportunidade de promover alguém de dentro, especialmente alguém que tem uma adesão boa à cultura, eu acho que isso é bacana, é legal e é desejável. Mas, às vezes, você não vai ter. E aí, eu acho que, sim, trazer de fora não necessariamente é ruim. Os números também falam que, assim, na média, os melhores times, aí eu estou falando de estudos mundiais, de diversos setores, 25% das contratações vêm de fora. E 75% são pessoas de dentro que mantêm a cultura. Mas, de novo, não existe receita de bolo perfeita. Na Vitro, a gente viveu bastante esse desafio. Empresas que crescem muito rápido vivem esse desafio de formação de líderes, tanto que nesse novo negócio a gente já conversa muito, né? Essa pessoa de people que a gente está trazendo, a gente deixou claro para ela, o seu maior desafio aqui vai ser ajudar a gente a formar lideranças, porque a gente sabe que a gente vai precisar de líderes e a gente sabe que é um trabalho formar líderes, né? São skills diferentes. Então, assim, não tem certo e errado, trazer de fora ou não. Eu tentaria sempre trazer de dentro, mas acho que o mais importante é a habilidade para ser um líder não é a mesma habilidade para você ser a estrela do seu time comercial de assessoria. Acho que os modelos de remuneração, às vezes, acabam impactando muito essa decisão, né? Porque em algumas estruturas, principalmente empresas muito grandes, banco tem muito disso, né? Às vezes a relevância da pessoa é medida pelo número de funcionários que ela tem. Eu tenho 1000 funcionários nas minhas áreas e tal. Quando você vai para esse tipo de cultura, não tem jeito. Você sempre vai preferir, e você está estimulando a pessoa a ir para um papel de liderança, mesmo ela não querendo ou não sendo competente para isso, né? Então, a maneira com que você estrutura a premiação, o compensation, né, também informa bastante cada um desses modelos, né? Eu sempre prefiro formar dentro. Esse é o ideal, mas a má notícia é que demora para formar, né? Por isso que você tem que se antecipar ao problema. A Ilana deu o exemplo da Vitro, a gente usou um template lá do fundador do LinkedIn, que chama Blitz Scaling, né? Que é mais rápido do que o Fast Scaling, né? É um livro super legal, inclusive, né, Patrick? Vale aí a recomendação. Aí o que acontece? Quer dizer, a gente dizia assim, o trem já saiu da estação e ele vai acelerar. A gente sabe que algumas pessoas vão cair do vagão, porque elas não vão conseguir se desenvolver a tempo, e o tipo de habilidade que você busca numa empresa que começou com 5, 10 funcionários, para depois ir para uma empresa de 100 ou 200, no momento que a gente vendeu para o BTG já eram 200, é completamente diferente, né? Então, você já tem um problema contratado, e a nossa visão é que se você tiver um turnover muito alto nas companhias, isso vira um câncer. Você deveria querer minimizar o turnover de funcionários, né? Para fazer isso, você tem que se antecipar ao problema e começar a desenvolver as lideranças, que você sabe que se o teu business plan rodar, você vai crescer, inclusive, em contratação também. Se você deixar para trabalhar esse problema de formar lideranças, só no momento que você está convidando a pessoa, agora você não vai ser um especialista, você vai gerir 3, 4 ou 5, puxa, sinto muito, já é muito tarde, né? Então, não tem como, no caminho de crescimento acelerado, você não trazer gente de fora. E isso acontece, inclusive, na posição de CEO. Quantas startups vocês viram que deram muito certo? Em determinado momento, o CEO foi para o board e trouxeram de mercado um CEO profissional. Até na Google a gente viu isso, né? Então, não tem jeito. Você acaba precisando passar também por um misto dessas duas coisas. E o divisor de águas aí é a velocidade de crescimento que você quer para o seu negócio e se ele é mais ou menos intensivo em pessoal. Mas trabalhar desde o início a formação de lideranças é algo que a gente sempre recomenda, porque eu acho que é melhor, inclusive, para perpetuar a cultura e você minimizar o risco de trazer gente de fora que, de repente, está agregando naquilo que está faltando, mas não necessariamente vai beber da mesma cultura. Bom, eu acho que o que fica aqui é que a gente não tem uma solução de prateleira, a gente não tem uma receita de bolo, mas uma das coisas que eu indico sempre a fazer, que é uma coisa que a gente na WZ até de uma certa forma começou a fazer, não tem tanto tempo, a gente começou a definir basicamente o que são as principais métricas e regras e indicadores que eu quero avaliar nos líderes. Então, eu acho que o que poucos escritórios ainda fazem e o que mais fica claro aqui é coloque a métrica, entenda o que você quer que um líder tenha e como que você vai avaliar esse líder, tenha pontos de conexão para avaliar isso,
que eu quero dizer com isso? Eu não faço isso só no final do semestre. A gente vê que as avaliações de RH nos últimos tempos, elas começaram a ser em pontos ou semestrais ou até anuais. Então, utilizem esse one-on-one, utilizem essas reuniões de líderes, coloquem mais pontos de dados para conseguir avaliar, porque senão a memória recente atrapalha, né? Então, você ter o final de semestre só uma conversa, você vai lembrar do quê? Dos últimos 2, 3 meses. Talvez tudo que foi feito nos primeiros 2, 3 meses não seja passível de lembrança ali. Então, tenham pontos de registros de avaliações e tenham bem claro o que vocês querem desses líderes, né? Então, coloquem isso não só para os líderes se autoavaliarem, mas avaliarem outros líderes, para o CEO também avaliar esses liderados abaixo ou seus pares ali como um todo, né? Eu acho que aqui é um ponto que fica de aprendizado e que a WZ aqui, por exemplo, de melhor prática que a gente vem executando e vem dando certo também. E a gente vai trazer em determinado momento aqui para vocês, tá? E aí, pegando esse contexto e trazendo, porque a gente, mais uma vez, é mais uma pauta que a gente poderia ficar talvez o dia inteiro falando, mas a gente tem tempo, até porque o almoço daqui a pouco já está começando a ser servido. Queria perguntar para vocês sobre esse processo de avaliação de liderança. E às vezes a gente se perde um pouco, como que eu levo esse processo de avaliação de liderança para a avaliação de sócios, né? Então, uma coisa é ter o processo de avaliação de liderança, às vezes ele é confundindo com o comitê de partnership, principalmente no mercado de assessoria, onde todo mundo é sócio ou associado. Então, o pessoal confunde o comitê de partnership com o processo de avaliação de liderança. Então, faz sentido eu replicar o mesmo processo ou a mesma avaliação que eu faço para a liderança para os sócios? O que seria de modificação se eu tivesse alguma modificação nesse processo de avaliação de sócio, né? Porque a gente sabe que, às vezes, ao mesmo tempo que eu sou sócio, eu também sou um executivo da companhia. Como é que eu vou me autoavaliar como líder e depois vou me autoavaliar como sócio? Quais são as diferenças? Eu acho que as coisas são próximas, tá? Eu acho que as coisas andam juntas. E eu acredito que os valores que você está colocando de avaliação numa empresa para líderes deveriam ser os mesmos se você vai fazer alguém virar sócio na sua empresa, né? Acho que é importante você ter todos os fóruns separados, os rituais separados, mas eu acho que sim, você deveria avaliar os seus sócios da mesma forma que você avalia os seus líderes, embora eventualmente com métricas diferentes, assim como com profissionais diferentes você vai usar. Um negócio que eu acho super legal comentar aqui que a gente fez é um processo de uma ponte para a partnership, a gente falava. Então, a gente pegava 6 meses antes do nosso processo anual de partnership na Vitrio e a gente falava para essa turma, a gente se reunia, né, o comitê executivo, que a gente chamava, e definia quais eram os nomes dos líderes que a gente achava que estavam no caminho para eventualmente se tornarem sócios no final do ano. A gente fazia uma análise, uma avaliação dessa turma. Então, assim, como que está em alinhamento cultural, como que está em performance. A gente tinha os nossos pontos macro para a sociedade, que aí poderiam ser diferentes dos pontos da avaliação de um líder ou de um funcionário. Eu acho que o ponto aqui são os critérios de avaliação. A gente chamava essas pessoas na sala individualmente e falava, ó, fulano, você é um dos candidatos para o programa de partnership no final do ano. Para chegar lá, você precisa disso, disso e disso. Então, assim, a gente já dava um feedback para a pessoa do, você quer ser sócio? O que falta é isso, e o que você está mandando bem é isso aqui. Então, a gente já conseguia dar um feedback e alinhar essa pessoa e deixá-la pronta para, se a gente quisesse, chegar lá na frente. Mas, assim, para a tua pergunta, eu acho que sim, é um processo muito parecido, você só precisa mudar os fóruns que você vai colocar e os critérios que você vai usar. Todo sócio, por definição, é um líder, né? Então, a coisa já está muito próxima. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu entrei no Pactual em 92, e acho que foi ali em 94, tinha um jovem talento, um dos melhores operadores ali da mesa de renda fixa, e virou para o chefe dele, o líder dele, que era o head da mesa de renda fixa, e falou, pô, Marcos, o que falta para eu ser teu sócio? Aí o Marcos Pinheiro ficou pensando assim, olhou, quer saber nada, vai tranquilo que você está no caminho. E logo depois esse cara virou, à época, e foi o sócio mais novo que o Pactual já tinha feito, o nome dele, talvez vocês conheçam, chama-se André Esteves, né? Então, assim, ser sócio não é uma coisa assim que, puxa, hoje eu te convidei e amanhã você mudou, você veio com uma camisa de cor diferente. Não, quer dizer, as pessoas que viram sócios, e aí eu estou falando, pessoal, em ambientes de meritocracia e tal, tem vários modelos societários, né? O que eu vivi a minha carreira inteira
foram ambientes meritocráticos, né? Nesse tipo de ambiente, quer dizer, é muito fácil você identificar, porque a pessoa já age como sócio no dia a dia, mesmo não sendo. A diferença do sócio para o funcionário é quem está mais preocupado com o negócio no final das contas, né? Então, tem metas claras, então tem todo um processo que culmina nesse comitê de partnership. Esse exemplo que a Ilana deu, muito bom, né? Do que a gente chamava lá da ponte para o partnership, e muitas vezes a gente nem falava para a pessoa que ela estava no caminho, a gente só ia dar o feedback. Era duplamente legal, por quê? Primeiro, você já preparava a pessoa que estava almejando aquela posição de ser convidada para ser sócia, etc. Se chegasse lá no período da avaliação do comitê de partnership e tal, e ela não fosse, você teria como tangibilizar facilmente por que ela não foi convidada naquele momento, porque você já teve aquela conversa prévia, você delineou o caminho, e ela mesmo viu que não chegou, que não trilhou aquele caminho, né, durante aquele período de avaliação. E o outro lado que era interessante, você diminuía a resistência dentro dos membros do comitê. Por quê? Porque a gente chegou em determinado momento, vamos dizer, em julho, e falou, puxa, fulano poderia ser sócio hoje? Aí 2 ou 3 levantavam, não, de forma alguma. Por quê? O que falta para ele? Quando você gerou esse consenso entre todo mundo do comitê, também fica fácil você chegar no consenso lá na frente de por que fulano deve ou não virar sócio. Então, são pequenas coisas que você monta no dia a dia e funcionam. Só para dar como exemplo, quer dizer, na Vitro a gente acabou montando um blend do que a gente aprendeu nas experiências de XP e também de Pactual, né? Então, o que a gente olhava para convidar a pessoa para sócio eram algumas métricas, né? Primeiro, alto nível de atingimento de metas, e idealmente que isso seja por períodos consecutivos, não apenas um período, né, porque performou bem 6 meses que deveria estar lá. 2, a questão do alinhamento da cultura, né? Então, uma performance 10 comportamental. 3, relevância, conversa um pouco com a pergunta anterior que o Felipe fez, e relevância não é necessariamente o número de pessoas que você tem debaixo de si, é a relevância da sua posição. Dificilmente você vai chamar o estagiário para ser sócio, mas você pode ter ali, sei lá, vamos dizer, o teu head de segurança da informação, que de repente não tem equipe, ou equipe pequenininha, mas aquela é uma função crítica para a sua companhia. Pensa numa instituição financeira, né? A Vitro era uma corretora no final, não dá para correr risco ali de vazamento. É uma função super relevante. A cadeira é tão pesada que ela mesma já leva o sujeito potencialmente para ser convidado para ser sócio. E, por fim, uma coisa que também a gente acha que é muito importante, que é alto nível de fome. O sócio ele tem que querer comprar problema. Ele tem que estar olhando para, sei lá, para a área do lado, que não necessariamente é responsabilidade direta dele, e dizer, como é que eu posso te ajudar? Estou vendo que você se enrolou. Tem alguma maneira que eu posso te ajudar? Vi que você está com dificuldade com seus liderados. Será que uma conversa minha vai ajudar? Isso é importante, porque o sócio ele quer fazer melhor porque ele é dono do negócio. E ninguém aqui quer se diluir, porque a sociedade necessariamente é isso. Alguém se diluiu para outro poder entrar na parceria, né, na sociedade. Você só faz isso porque você aceita ter uma fatia menor de uma pizza muito maior. Se você não acreditar nisso, você está fazendo besteira em convidar as pessoas para serem suas sócias, né? Então, essa questão da liderança pelo exemplo, eu acho importante, voltando no início da pergunta, eu acho que é fundamentalmente a mesma coisa, só o que você vai fazer ali no comitê de partnership talvez tenha um twist um pouquinho diferente do que você está fazendo no dia a dia com as lideranças. Sabe, um único ponto que eu queria trazer aqui, que foge um pouquinho do escopo, mas uma coisa que a gente foi aprendendo, que eu fui aprendendo, é que não necessariamente todo funcionário precisa querer ser sócio ou você precisa esperar que ele seja sócio. É claro que vai ter posições que, né, na diretoria é desejável que todo mundo tenha a cabeça de dono, etc. Mas existem os profissionais que vão ser o perfil funcionário, que vai bater ponto, que vai chegar no horário, vai sair no horário, vai fazer o que ele se comprometeu, e está tudo bem. Para algumas posições isso funciona. Porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com esperar que todo mundo queira ser sócio, todo mundo queira ser líder. Não, às vezes não. E eu acho que faz parte. O importante é saber identificar e saber pontuar, caso essas pessoas perguntem, o porquê. A gente, na Vitro, no lançamento, a gente teve uma questão assim, a gente teve o nosso principal programador, né, quando a gente lançou nosso primeiro produto, foi uma cagada, não tem palavra melhor. Putz, todo mundo esperado, o Jojo aprendendo a codar, a gente na casa de um sócio, uma zona, e o nosso principal engenheiro, né, o nosso principal programador, 6 da tarde, caía a caneta, o cara ia embora. A gente virando noite lá, a gente falou, eu estava recém-parida, falei, o que está acontecendo aqui? Que loucura. E a gente falou, tudo bem, tem espaço para esse cara. Faz parte, é o que ele quer, é o que a gente combinou com ele. Ele tem família e outras coisas. A gente entendeu que fazia parte. Mas quando ele veio depois falar, por que eu não virei sócio? Aí a gente explicou para ele. Cadê a cabeça de dono quando o negócio aconteceu? Então, acho que assim, tem espaço para diversos perfis de funcionários.
A gente só precisa saber ter isso claro na nossa cabeça e saber explicar para a pessoa. Se ela quer ser sócio, o que falta para ela chegar lá? Bom, eu acho que nesse ponto aqui, todo mundo quer o bônus disso. Na verdade, acho que nem todo mundo quer ser sócio, porque quando entende o ônus de ser sócio, o ônus de ser líder. Mas quando a pessoa só olha o bônus e o de ser sócio ou ser líder, todo mundo quer ser sócio e líder. Eu acho que é papel de vocês, líderes ou gestores da operação, deixar bem claro qual que é o ônus, né? E lá na WZ eu sempre gosto de deixar claro de quais são suas responsabilidades quando você se torna um líder ou eventualmente um sócio dentro da empresa. E até o tratamento quando tem algum erro ou algum problema comigo muda, né? Eu gosto de falar que eu vou subindo o nível da régua de cobrança conforme vai subindo dentro da empresa. E eu deixo bem claro para todos os líderes, né? Bom, se você não estiver confortável como líder, levanta a mão que eu vou botar outra pessoa ou vou procurar alguém para te substituir. Mas se você está como líder, você estar como líder. Não quer dizer que você é e vai ser sempre líder. E não que você esteja gostando ou queira ser sempre um líder, né? Eu acho que um ponto que o Patrick comentou, que eu sempre trago lá na WZ, eu sempre gosto de trazer, se eu pratico jiu-jitsu, eu sempre vou trazer sempre algum exemplo de jiu-jitsu para a vida, que é o exemplo de, cara, você não recebe uma faixa preta e aí se torna um faixa preta, né? É a mesma coisa para o sócio. Você primeiro age como sócio e depois você vira sócio. Ninguém recebe, beleza, agora pega a faixa preta, ela tem uma mágica, você vai aprender todas as magias que a faixa preta tem ali bom, bem-vindo à faixa preta. Não é assim, você primeiro atua como sócio, atua como faixa preta e aí você vai receber a faixa, né? Eu acho que isso serve para líder, senioridade, remuneração e por aí vai. Primeiro entrega e isso tem que ficar bem claro para todo mundo e mais uma vez, às vezes isso não vai ser feito nem no one-on-one, nem na reunião de líderes, né? Vai ser numa reunião do CEO com a empresa inteira, vai ser uma reunião de feedback geral para a empresa. Então, isso tem que estar sempre sendo reforçado. E aí, para fechar essa última etapa, uma coisa que eu gosto que eu venho avaliando e vem começando a ficar mais claro é que se você olha para o seu líder e fala, bom, esse líder tem uma função ou crítica, ou tem um número de pessoas relevante, que representa algo relevante na minha empresa, e eu não vejo esse líder com capacidade de crescer dentro da minha sociedade, provavelmente ele não deveria ser líder. Provavelmente você já deveria pensar em transição para essa pessoa. A gente sabe que no dia a dia nem sempre é possível, né? A gente está crescendo, está num movimento de, bom, beleza, eu preciso botar alguém como uma liderança, eu preciso resolver esse problema nesse primeiro momento, mas se você já fez essa reflexão, esse líder aqui, ele não vai ser sócio, ele não vai crescer dentro da sociedade, talvez seja o movimento de você começar a fazer uma troca dessa liderança ou pensar nessa liderança de uma outra forma ou colocar algum sócio para liderar essa pessoa e deixar bem claro que ela não vai para esse caminho. Então, eu acho que aqui eu só vou tentar pegar mais uma pergunta para encerrar e a gente ir para o almoço, tá? Eu vou pegar a pergunta aqui do Sérgio, que é um parceiro, que é só sobre... para deixar claro também, como que a WZ ajuda nesse processo seletivo, de seleção e montagem de proposta. Eu acho que a WZ, por muitos anos, e a gente atuou muito na parte quant, e a gente continua atuando, né? Nossa área de M&A, o nosso parceiro levanta a mão e fala assim, eu tenho que contratar esse profissional, tem essa carteira, tem essas informações, preciso que vocês façam uma due diligence, me ajudem a montar uma proposta e formalizar toda a parte contratual e tudo mais. Então, a parte quant, contábil, jurídica, a gente sempre fez. Todas essas áreas elas vieram surgindo nos últimos anos e uma nova área que a gente vai colocar de pé para 2024 é essa área de RH para ajudar os escritórios a estruturar os processos. Para quem é nosso parceiro, espere, assim como surgiu todas as áreas, vai surgir essa área e vai ser acrescentado dentro do serviço do Middle. Então, quem tem um Middle, todos os novos serviços são agregados sem adicionais de custos, né? A gente sempre fala que isso aí é prêmio para quem está na parceria com a gente ao longo do tempo. Foi assim que surgiu a contabilidade, foi assim que surgiu o partnership jurídico. Quem está com a gente há 4 anos não tinha contabilidade, não tinha equipe jurídica e hoje está tudo incluso lá dentro, sem adicional. Mesma coisa vai ser o RH. Então, o RH vai ter uma área que a gente já vem estruturando, por isso esses processos, por isso esse painel, para entender se existe essa demanda de vocês, e claramente tem, né? Se um dos nossos parceiros mais exigentes já perguntou aí como que a gente vai fazer, já está claramente aí que eu tenho que acelerar mais rápido ainda para entregar essa área. E aí, para fechar, tá? Deixa eu escolher uma pergunta para a gente fechar, para passar para vocês também, que eu acho que é uma pergunta legal
que pode ser que é uma coisa que eu também tenho, tá? Particularmente, eu não gosto muito do home office, principalmente para júnior, né? Para mim, até uma coisa que a gente está começando a ver, tá lá na WZ, é júnior, estagiário não tem direito a home office. Ele tem direito à folga dele, ele tem direito a estar na faculdade no período dele, mas ele não tem direito a fazer home office porque ele não tem maturidade para fazer home office. Uma das coisas que a gente está instituindo agora de novidade na WZ. Mas, óbvio que conforme a senioridade vai acontecendo, você vê que a pessoa consegue fazer um home office, e até é positivo para ela fazer home office, né? Porque às vezes você está dentro da empresa, é aquela quantidade de gente chegando do teu lado, pedindo alguma coisa, falando com você, mas uma das perguntas que veio da plateia é como é que eu consigo implementar uma cultura em escritórios que não tem essa regra em relação a home office presencial e grande parte da equipe ainda atua de uma forma online, né? Esse é um tema que tem até bastante debate com a gente, né? E Ilane e eu temos visões um pouquinho diferentes em relação ao tema, né? E, como ela falou, a gente aprendeu na marra a fazer home office, né? A gente montou uma corretora de pé literalmente de casa, forçadamente pela pandemia, então, enfim, muita coisa mudou na nossa cabeça a partir dessa experiência que foi a Vitrio, né? Mas eu diria assim, quer dizer, depende muito, de novo, a gente volta para a questão de cultura organizacional, né? Quanto mais você tiver uma cultura focada em comando e controle, mais difícil vai ser você migrar de uma estrutura 100% presencial para qualquer formato híbrido que dirá remoto. Quanto mais você tiver uma cultura onde você tem bem alinhado o que é o propósito da companhia, quais são as metas que cada pessoa e cada área precisa entregar, você vai ter condição de seguir acompanhando, independente se a pessoa está na tua frente ou está na casa dela. Então, é meio etéreo falar assim, eu sempre digo assim, se for para escolher entre extremos, eu fico no 100% presencial do que no 100% remoto. Mas eu me convenci, à luz da experiência que eu vivi nesses últimos anos, que o modelo híbrido é sempre superior, mas você precisa apertar uns parafusos para fazer ele funcionar. Então, de novo, como é que faz essa transição? Tem que mudar o mindset na cabeça dos gestores, né? E a vantagem é que, normalmente, como o próprio Balista ressaltou, são 2 ou 3, né? Então, as pessoas têm que pensar junto e tem que estar muito alinhada na direção que vai tomar. Esse foi um dos itens que na Vitrio a gente teve dificuldade. Quer dizer, eu cheguei a assinar junto com o Cook, que foi nosso diretor jurídico à época, e vocês conhecem, está sempre aqui com a gente, vai estar aqui de tarde, carta de assédio moral para alguns dos nossos líderes na Vitrio. Exatamente por conta do remoto, porque a gente decidiu um modelo híbrido e a liderança não aceitava, ficava exigindo que todo mundo viesse 100% presencial e não era a definição que a gente tinha tomado, inclusive com a participação daquela liderança. Então, não é fácil, mas parte de novo do que é a cultura organizacional e como que você está setado do ponto de vista de metas para poder fazer uma avaliação. E eu concordo que tem uma diferença grande do ponto de vista de senioridade e de maturidade, né? Acho que a Ilana pode falar mais disso aí pela experiência dela também. Na verdade, eu ia trazer 3 pontos. O primeiro é que eu acho que uma das grandes dificuldades, na minha visão, do modelo híbrido, ou, como você falou, que não tem modelo definido, é justamente essa não definição. Então, uma coisa que a gente deixou muito clara é o que é um modelo híbrido. Significa que as pessoas têm que estar disponíveis das 9 às 6, das 8 às 5? Significa que a pessoa vem para o escritório quando quer, ou tem dia fixo? Ou pode vir tais dias? Então, eu acho que a primeira coisa importante é, independente do modelo que for escolhido, isso precisa estar claro para todo mundo. E modelo híbrido, na minha visão, não é faz o que você quiser. As regras são essas. Parte no escritório, parte aonde você quiser. O segundo ponto que eu ia trazer eu acho que, sim, é diferente o presencial no sentido de propagação de cultura. Tá? Não estou falando de performance, que aí eu concordo com o Patrick. Então, eu acho que, no híbrido, se for escolher o modelo híbrido ou modelo remoto, é importante pensar fóruns, encontros, o que vai ser feito quando estiver no presencial para promover a cultura, seja daquela linha do um happy hour, um encontro, seja, vai ter um dia na semana que todo o time precisa estar aqui, porque é a forma que a gente dissemina a cultura e etc. E aí o terceiro ponto, que eu acho que vou trazer talvez um elefante para a sala, porque a gente não fala sobre isso, mas eu acho que todo mundo aqui tem vida pessoal, né? Eu sou mãe de 3 filhos pequenos, e por mais que eu para mim, prefira o trabalho presencial, tem dias que eu tenho problemas. Tem dias que eu estou com um filho doente, que eu estou sem babá, ou que eu não quero pegar 6 horas de estrada com os meus filhos.
Só que a gente tem vergonha de falar sobre isso, né? Porque é aquela coisa, eu tenho cabeça de dona, eu penso no trabalho sábado e domingo o dia inteiro, o Patrick, a turma sabe, mas, pô, no dia que eu tenho uma questão pessoal, eu tenho uma questão pessoal, assim como todo mundo aqui, eu tenho certeza que tem. E, sim, ter a flexibilidade de modelo, a gente ter a opção de, eventualmente, fazer uma reunião ou produzir algo de casa ou de onde quer que seja, ajuda muito na nossa qualidade de vida como seres humanos e indivíduos. Então, acho que a gente tem que tentar ponderar essas coisas e colocar na balança. Mas acho que o mais importante é a gente criar essas regras. Na linha das regras, falando sobre senioridade. Eu tenho a sensação também que o modelo não deveria ser igual, dependendo da área e dependendo da senioridade. Eu acho que uma pessoa júnior de atendimento que eu cuidava, ela perde muito e está em casa. Ela perde porque, pô, quando eu era estagiária, tudo que eu queria era ouvir o que estava todo mundo falando, era aprender, ainda mais atendimento, que se aprende com a pergunta da pessoa do lado. Então, acho que, para essa pessoa estar mais no escritório, tem um valor enorme para ela e para a empresa. Putz, um desenvolvedor sênior que gosta de, sei lá, não é nem desenvolvedor, o Iago, que era o nosso head de design, de UX UI, ele gosta de trabalhar no escuro, ele produz mais à noite, sozinho. Esse cara precisa, talvez, ficar mais sozinho, né? Ou uma pessoa do jurídico que precisa ler contrato. Então, acho que a gente tem que ter bom senso, flexibilidade, delegar para as lideranças também um pouco dessa gestão, mas acho que o mais importante é ter combinados claros, entender que todo mundo precisa de flexibilidade, que as pessoas funcionam diferente. O Patrick prefere fazer reunião na casa dele. Eu prefiro no escritório. Eu estou sempre, e aí, você vai para o escritório hoje para a nossa reunião? Não, vou fazer de casa. Eu falo, ai, meu Deus, porque eu funciono melhor olhando no olho. Agora, a gente precisa entender quem são essas pessoas. E ter esses combinados assim, muito claros com todo mundo, sabendo o que faz sentido para cada um, em cada momento da carreira e em cada área da empresa. Bom, eu tenho um pouco a acrescentar aqui, porque foi falado tudo, basicamente, que deveria ser falado. Eu acho que assim, um grande... Só para fechar, assim, não tenho medo de mudar, tá? Em relação ao que é a WZ. A gente vem testando algumas coisas na WZ. Assim, primeiro momento, a gente testou o híbrido sem regra. Depois testou o híbrido com regra de 3 dias, 50-50 para liderados e líderes 4-1. 4 dias em presencial e 1 dia online. Putz, daí começou a dar errado porque a galera fazia quando queria. Já acordava um dia e falava, hoje eu vou fazer home office e aí outro dia eu me viro. Aí a gente começou a definir determinadas regras, tipo, avisa, coloca na agenda, deixa tudo bem claro, ajustamos a parte do estagiário. Então, não fiquem presos a um modelo. Vão testando e vão vendo o que funciona para o lado de vocês, para vocês não irem se perdendo nessa linha. Tá? O que eu quero dizer que não ir se perdendo é não ir perdendo pessoas, não indo perder cultura. Então, sejam vigilantes, mais uma vez. Então, assim, não tem regra de prateleira. Às vezes vai funcionar para um e não vai funcionar para outro. E tenham motivos. Por exemplo, quando comecei a WZ, eu lembro, tive problemas internos dentro da empresa porque eu era o cara que exigia que todo mundo chegasse às 8 e saísse às 7, 8 horas da noite. Se não fizesse isso, que era uma cultura que a gente tinha no mercado financeiro antigamente, eu ficava puto da vida. Hoje, fui aprendendo que não é esse movimento, não é o melhor movimento que existe. E isso serve para diversas outras coisas. Por exemplo, programador. Em determinado momento, eu comecei a aceitar que o programador começasse a trabalhar de casa. Por quê? Porque, o programador é um bicho diferente. É a mesma coisa do assessor, né? A gente sempre dá desculpa. Não, o assessor é um bicho diferente. Até para você ter acesso a pessoas de outros lugares, né? Acho que esse é um ponto que a gente não comentou. Para contratar. Você quer contratar alguém de outros estados. Aí você quer ser mais bonzinho e tudo mais. E aí a gente começou a abrir mão para, não, vamos contratar, preciso contratar programador, é difícil, é que nem assessor, é difícil contratar assessor, então eu vou abrir mão de algum pilar meu da cultura para contratar essa pessoa. Aí começa a dar problema. Vou dar exemplo de problema, a gente entendeu que o programador precisaria estar presencial, porque o programador da WZ ele não é um programador de plataforma para eu vender a plataforma, ele é um programador que vai auxiliar minha área a atender melhor meu cliente. Então, se o meu programador não entender tanto do modelo de negócio como o meu consultor, como minha área financeira, não adianta de nada ele tá comigo. Então, uma regra é, tem que estar na empresa e respeitar as regras, assim como as áreas de negócio. Isso retira mais de 50% dos programadores que existem no mercado. Horrível o processo de contratação. A gente tem uma dificuldade gigantesca de contratar programador. Mas, uma coisa que a gente tem também a gente tem programadores que estão com a gente há 5, 6 anos. Então, eu acho que é importante vocês entenderem essa estrutura. E aí, pessoal, eu acho que já para fechar o painel, acho que o importante aqui de vocês entenderem
e de a gente trazer esse painel aqui para vocês é, bom, entendam a importância do processo de RH, entendam que não surge do nada, não necessariamente você precisa ter dado foco, como o Patrick entendeu, que desde o início da companhia precisa ter uma pessoa de RH. A AWZ não foi assim. Até 10, 15 pessoas da AWZ, a gente não tinha uma pessoa focada em RH, era um sócio que era responsável pela avaliação de 360, pelo processo de RH, era alguém que assumia, às vezes, mais de um sócio, um fazia uma parte, outro fazia outra parte. É a vida como ela é, né? Então a gente foi tocando, mas hoje com 60 pessoas a gente começou a entender que existia eu precisava implementar. Então sim, a gente tem uma área de RH hoje, essa área de RH ela está sendo estruturada para atender vocês também. A gente testou várias coisas nos últimos anos e a gente vai trazer isso para os nossos parceiros. Então, o que eu queria falar para vocês, se você não tem ainda e é nosso parceiro, a gente vai colocar de pé para você. E se você não é nosso parceiro, então é só se tornar o parceiro, chegar mais próximo, que a gente vai conseguir te auxiliar a botar isso de pé. Pessoal, então, painel encerrado aqui. Queria agradecer Ilana e Patrick por mais uma vez estarem presentes no nosso evento de final de ano.